Contrato estimatório. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Hoje nós estudaremos o contrato estimatório. O contrato estimatório está previsto nos artigos 534 ao artigo 537 do Código Civil. O contrato estimatório é popularmente conhecido como venda por consignação. Esse tipo de contrato é muito importante e é bastante usual. O contrato estimatório envolve necessariamente dois protagonistas, dois personagens. De um lado, eu tenho o outorgante, também chamado de consignante, ou também chamado de tradens. E de outro lado, eu tenho o consignatário, outorgado, também chamado de acipens. Veja, o contrato estimatório é o contrato por meio do qual o outorgante, consignante ou tradens entrega um bem móvel ao consignatário, né, outorgado ou acipens, para que este venda este bem, né, para que este venda este bem, né, em nome, né, em seu próprio nome, no nome do próprio consignatário, né, em nome do próprio consignatário. Veja que o consignatário, nesse caso, agirá, né, em seu próprio nome e no interesse do consignante, do outorgante, do tradens. Agora veja, no contrato estimatório, o consignatário, o tradens, não, o consignatário, o outorgado, o acipens, ficará obrigado, né, num determinado prazo, a entregar, a devolver a coisa dada em consignação, né, ou então pagar o preço previamente ajustado, que é o chamado preço de estima. O preço de estima é aquele preço previamente ajustado entre o consignante, né, ou tradens, e o consignatário ou acipens. Então veja que, num determinado prazo, o consignatário ficará com uma obrigação alternativa. Ou ele cumpre uma ou cumpre outra. Que obrigação alternativa é essa? A de pagar o preço de estima, que não é o preço que o consignatário, né, o outorgado, o acipes, vai vender para o terceiro, mas sim aquele preço previamente ajustado pelas partes no contrato estimatório, né? Ou ele paga o preço de estima, ou ele devolve a coisa. Veja, o contrato estimatório, ele é um contrato típico, porque ele encontra previsão no Código Civil. E além de ser um contrato típico, é um contrato nominado. Veja, ele tem um nome específico. É chamado de contrato estimatório, né? E veja que no Código Civil de 1916, nós não tínhamos, né, previsão expressa desse tipo de contrato, o chamado contrato estimatório. Malgrado, né, esse tipo de contrato fosse realizado, né? Então, esse contrato era realizado mesmo antes do Código Civil de 2002, mas não encontrava previsão no Código Civil de 1916. Então veja que no Código Civil de 1916, o contrato estimatório era um contrato atípico, mas era um contrato criado pelas partes.
Uma outra coisa que nós temos para falar é o seguinte, que no contrato estimatório, o consignatário, né, outorgado, ou também chamado de acipens, ele vai alienar uma coisa alheia, ou seja, uma coisa que não é dele, mas ele vai fazer isso em seu próprio nome. Nesse caso, o consignatário não atua, né, como mandatário. Né? Não há relação de mandato aqui no contrato, né, estimatório. O contrato estimatório, ele é bom para ambas as partes. Ele é bom para o consignante, né, outorgante ou tradens, que não precisa ficar buscando compradores, né, potenciais compradores, e ao mesmo tempo, né, também é bom para o consignatário, para o outorgado, né, para o acipens, porque ele não precisa o quê? De ter capital, de ter dinheiro para investir, para comprar produtos, para comprar mercadorias. Bom, vamos trabalhar com a classificação do contrato estimatório. Primeiro, trata-se de um contrato típico, como já foi falado. É um contrato regulado pelo Código Civil de 2002. Além disso, o contrato estimatório é um contrato bilateral. Ele é um contrato bilateral porque ele vai gerar obrigações para ambas as partes. Gera obrigação tanto para o consignante, outorgante, ou também chamado de tradens, e também gera obrigações para o acipes, né? Para o consignatário, para o outorgado. Né? É tudo a mesma coisa. Então, há várias nomenclaturas aqui, né? Então, gera obrigações para ambas as partes. Além disso, né? E veja que para o consignatário, haverá uma obrigação alternativa. Que obrigação alternativa é essa? A de, no prazo pré-ajustado, no prazo fixado, né? Pagar o preço de estima, que é aquele preço previamente combinado pelas partes, ou seja, entre outorgante e outorgado, né? Ou então devolver a coisa, né? Além disso, o contrato estimatório é um contrato oneroso. Ele é um contrato oneroso porque ele vai gerar vantagens para ambas as partes. Vai gerar vantagens tanto para o consignante quanto para o consignatário. Além disso, o contrato estimatório é um contrato real. Assim como o depósito, o comodato, o mútuo, esses contratos, né? E aqui nós temos, no caso, o contrato estimatório, esses contratos eles só se perfectibilizam, eles só nascem, né? Eles só nascem a partir do momento em que há o quê? A entrega da coisa. É a entrega da coisa que faz nascer, né, o contrato, né, no caso aqui o contrato estimatório. Então, o mero consenso, o mero encontro de vontade entre consignante e consignatário, né, não é suficiente para o nascimento desse tipo de contrato. Agora veja, aqui não há que se falar em tradição, porque a tradição pressupõe a transferência da propriedade. Aqui não há transferência da propriedade. A propriedade conserva-se, né, nas mãos de quem? Do outorgante, consignante, o tradens, né? Além disso, nós temos uma quinta característica do contrato estimatório, que ele é um contrato não formal, não solene, não se exige uma forma, né, prevista em lei. Portanto, é possível celebrar contrato estimatório, né, verbalmente, né, pela forma verbal. O que vem a ser o preço de estima? Primeiro, o preço de estima é um elemento do contrato estimatório, o que significa dizer
que, não havendo preço de estima, descaracteriza esse tipo de contrato, porque ele estaria, então, no plano da existência desse próprio contrato, da existência do próprio contrato. Trata-se de um elemento do contrato, não? É o preço de estima. Veja, o preço de estima é aquele preço previamente combinado, né, entre o consignante, outorgante ou tradens e o consignatário acipens ou outorgado. Não é o preço, né, que o consignatário outorgado acipens irá vender ao terceiro. Além disso, nós temos a questão do prazo. Veja, o prazo já não é um elemento essencial do contrato estimatório. As partes podem fixar um prazo, né? Agora, se as partes não fixarem um prazo, e aí então nós temos um prazo indeterminado, qual que será esse prazo? Nesse caso, deverá ser estabelecido o prazo mínimo, o prazo indispensável, o prazo necessário para que o consignatário, o acipens, possa vender aquele bem. É o chamado prazo moral. Isso aí chama-se de prazo moral, né? É o prazo necessário para que o consignatário, então, possa vender aquela coisa, aquele bem, aquele produto, né? Obrigação do consignante, né, do tradens, é a de não atrapalhar a atividade, né, negocial do consignatário, né, do acipens outorgado. Já a obrigação do consignatário, acipens ou outorgado, é a de pagar o preço, né, ou que é o chamado preço de estima, ou devolver a coisa. Isso, né, fica a escolha do próprio consignatário, do próprio acipens. Portanto, aqui nós temos uma obrigação alternativa, né, de escolha do consignatário, do acipens ou outorgado. Além disso, é importante a gente trabalhar com o artigo 535 do Código Civil, porque ali fica claro que quem assume os riscos pela perda ou deterioração da coisa é o consignatário. Embora o dono seja o consignante, o outorgante, o tradens, é o consignatário, né, acipens, outorgado, quem assumirá os riscos por eventual perda ou deterioração da coisa. Logo, nós aplicamos aqui não a regra que a coisa se perde para o dono, não a regra res perit domino. Nós devemos aplicar aqui a regra res perit consignatário, ou seja, a coisa se perde para o consignatário. Mas veja bem, o consignante quem vai responder, é o consignante, outorgante ou tradens, que deve responder pelo vício redibitório, né, da coisa. Então, havendo um vício oculto, né, é o chamado vício redibitório. O vício redibitório é um vício oculto que a coisa tem, né, que torna, né, essa coisa inapropriada para o fim a que se destina, ou causa uma depreciação considerável do seu valor, né? Então, nesse caso, havendo caracterizado o vício redibitório, as ações edilícias, né, decorrentes do vício redibitório, por exemplo, ação quanti minores, a ação redibitória, né, essas ações devem ser propostas, né, em face do consignante, outorgante, do tradens. O consignatário, ele só vai responder pelo vício redibitório, pelo vício oculto, de maneira solidária, né, com o consignante, outorgante ou tradens, se ele tinha conhecimento da existência desse vício redibitório. Veja que, nesse caso, cria-se uma obrigação solidária, né? Uma obrigação solidária. Obrigação solidária significa que o credor poderá cobrar,
né? O credor, que é aquele terceiro que comprou a coisa do consignatário, né? Poderá cobrar tanto do consignante, pode cobrar só do consignante, pode cobrar só do consignatário, ou poderá cobrar de ambos, né? Uma outra coisa que também é importante a gente falar, né, em relação ao contrato estimatório, né, é o seguinte: o consignante não responde pelas dívidas do consignatário, o que significa dizer que aquele bem que o consignante, o tradens ou outorgante entregou ao consignatário, né, ou seja, ao acipens outorgado, né, esse bem que está na posse direta dele, do outorgado, do consignatário, não pode ser levado, né, a penhora, não pode ser penhorado, porque esse bem é de propriedade do outorgante, consignante, do tradens. Nesse caso, só vai poder haver a penhora a partir do momento que o consignatário, ou seja, o acipens, ou também chamado de outorgado, né, exercer aquela obrigação alternativa, de ficar com a coisa. Somente a partir daí, ele se tornou proprietário da coisa e aí então esse bem pode ser levado à penhora. Com isso, nós acabamos o contrato estimatório. Veja também os outros vídeos e não se esqueça de se inscrever no canal.